Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Que maravilha, né? Bom estarmos na presença do Senhor Jesus. Já podemos sentir a tua presença nessa noite, a sua graça, a sua bondade. Glória a Deus, Ele é aquele que a cada dia está conosco para nos dar vitória, amém? Hoje não temos nenhum novo visitante, por isso vamos dar continuidade ao nosso culto. Te convido a abrir mais uma vez na carta aos Hebreus, capítulo 6. Chegamos ao fim desses ensinamentos. Hebreus, capítulo 6, o verso de número 1 até o verso de número 3. Nós temos falado aí durante já algumas semanas sobre esses princípios básicos da fé cristã, esses princípios que nos levam a conhecer a Cristo e, de fato, entendermos a base da nossa fé e por que o seguimos. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: por isso, pondo de parte todos os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Fecha os teus olhos. Pai, te louvamos. Queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Toma o primeiro lugar e fala ao nosso coração essa noite. Que a tua palavra venha como uma semente fértil, ó Pai querido, frutificar na vida de cada um de nós. Nós repreendemos todo ladrão da palavra essa noite. Pedimos, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, nós durante algumas semanas, Deus tinha ministrado ao meu coração para nós falarmos desses temas que são tão importantes, né? Só dando e trazendo uma retrospectiva, uma conclusão de tudo aquilo que nós falamos. O grande fato é que o apóstolo Paulo apresenta cada uma dessas doutrinas como sendo doutrinas básicas, como sendo doutrinas essenciais para a vida cristã. Só que o que de fato o apóstolo, ou na verdade o autor aos Hebreus, quer dizer aqui, é que essas doutrinas básicas, elas precisam ser compreendidas, entendidas, para que possamos avançar para aquilo que é perfeito. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós é que além dessas doutrinas básicas da fé cristã, Deus tem coisas ainda maiores. Deus tem maiores revelações para a sua igreja. Deus quer revelar coisas profundas e misteriosas ao seu povo por meio de um relacionamento íntimo com Deus. Mas qual é o problema? Às vezes nem sequer entendemos o básico e nem sequer sentimos o desejo de mergulhar mais profundo em Deus e conhecer os seus mistérios. Só que o Senhor colocou o meu coração para que viéssemos refletir em cada uma dessas doutrinas, em cada um desses temas, e pudéssemos aprender um pouco da palavra de Deus. Eu acredito que durante essas semanas nós temos aprendido a respeito da palavra do Senhor. Nós falamos sobre o arrependimento de obras mortas, falamos sobre a fé em Deus, falamos sobre batismos, sobre imposição de mão e sobre ressurreição dos mortos no domingo passado. E agora eu quero falar, para fechar esse assunto das doutrinas básicas com a igreja, sobre o juízo eterno. E para falar de juízo eterno, nós vamos ter que falar de uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas que ninguém gosta de falar, sobre o inferno. Porque é uma grande verdade, faz parte da doutrina bíblica, faz parte dos ensinamentos de Jesus, a descrição e as palavras e ensinamentos direcionadas com relação ao inferno. Por mais que conhecemos e sabemos que o inferno existe, conhecemos a doutrina do inferno, ou que a condenação existe, nós não gostamos de falar sobre ele. Nós gostamos de falar de bênçãos, não é verdade? Nós gostamos de falar de milagres, sim ou não? Nós gostamos de falar de vitórias. Só que o autor aos Hebreus vai dizer que o juízo eterno é um fundamento básico da fé cristã. E eu não posso ser um cristão e negligenciar essa doutrina. Eu não posso ser um cristão e negligenciar essa verdade, negligenciar o juízo eterno de Deus.
Eu preciso compreender o que é esse juízo, do que se trata, o que de fato a Bíblia quer nos ensinar com uma doutrina como essa, o porquê o autor aos Hebreus está dizendo que isso é tão fundamental para a nossa vida. E nós vamos analisar alguns textos para entendermos a palavra de Deus. Alguns acreditam que falar sobre juízo eterno implica falar sobre a recompensa, tanto dos ímpios quanto dos justos. Nós falamos aqui no domingo passado sobre a ressurreição dos mortos, que ambos vão ressuscitar, tanto ímpios quanto justos. Os ímpios vão ressuscitar para condenação, e os justos vão ressuscitar para estar com Cristo eternamente, para estar em seu reino, tendo eles corpo, alma e espírito. Nós já falamos aqui que o céu não é um lugar só de espíritos ou alma. Da mesma forma que a condenação para o ímpio não será uma condenação imputada a ele só para as suas almas. Mas, assim como um cristão terá corpo, alma e espírito na sua vida eterna com Deus, assim o ímpio terá também corpo, alma e espírito para ser condenado por Deus. Alguns acreditam que falar do juízo eterno é justamente falar das recompensas, tanto dos justos quanto dos ímpios. A atribuição de recompensa de Deus a cada um segundo as suas obras. Aqueles que andaram em conformidade à palavra de Deus recebem o bem. Aqueles que andaram em conformidade à vontade de Satanás, se rebelando contra Cristo, esses receberão o mal, o castigo eterno. Mas eu quero analisar com vocês uma perspectiva um pouco diferente, porque eu acredito e penso, dentro daquilo que eu tenho estudado, que o juízo eterno tem como foco principal mostrar a condenação do ímpio, e não a aplicação de recompensas ao justo. Podemos até sim falar que haverá recompensas para os justos, e isso é um fato, nós reconhecemos isso, mas eu não acredito que entendemos isso. Eu quero ler alguns textos com você. Qual é a descrição da Bíblia sobre juízo? Se uma doutrina básica que precisamos compreender é o juízo de Deus, qual a descrição da Bíblia com relação ao juízo? E a primeira coisa que precisamos entender é que muitas das vezes fazemos confusão ou misturamos duas coisas que não são a mesma e acreditamos ser. Quais são essas coisas? Justiça e juízo. Repita comigo, justiça e juízo. São duas coisas que parecem a mesma, mas biblicamente não são. São duas coisas que parecem que retratam uma mesma coisa, mas biblicamente vamos entender pelo contexto da Bíblia que são duas coisas distintas. Vamos ler alguns textos. Salmos 89:14, a Bíblia vai dizer: justiça e juízo são a base do trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Olha o que o salmista está dizendo, que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Ele está separando as duas coisas aqui. Ele está dizendo que ambas são base do trono de Deus. São bases do trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Justiça e juízo. Ainda em Salmos 97:2, a Bíblia vai dizer: nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo à base do seu trono. Mais uma vez, justiça e juízo, aparecendo como coisas diferentes, servindo de base para o trono de Deus. Preste atenção, porque se falasse da mesma coisa, não haveria necessidade de distingui-las, ou de falar as duas, se as duas fossem uma mesma coisa. Salmos 99, verso 4, a Bíblia vai dizer: e a força do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Mais uma vez, a palavra justiça e juízo são distinguidas entre elas. Um texto conhecido que está em João 16, versículo 8, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, o versículo 8, vai dizer: e quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Olhando para esses textos, eu poderia falar mais alguns, mas eu acho que é o suficiente para vermos que na Bíblia justiça e juízo são coisas diferentes, sim ou não?
Parecem ser coisas diferentes, apesar de serem muito parecidas em seu significado. Se a gente for buscar entender justiça e juízo pelo dicionário português, vamos ver que as definições para justiça e juízo são muito parecidas. Mas qual é a definição bíblica para justiça e para juízo? Qual a distinção entre os dois? Porque a Bíblia faz questão de separar aquilo que é justiça e aquilo que é juízo. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Deus estabelecerá justiça e juízo sobre Jacó. O Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Para mim é muito claro que essas duas palavras não representam a mesma coisa. E que elas têm um significado distinto por meio da Bíblia e por meio da palavra de Deus. Percebemos por meio desses textos a clara distinção entre justiça e juízo como duas coisas distintas, em que existe sim uma relação próxima entre esses dois termos, mas que não podem ser misturados ou confundidos. O que me parece é que existe aqui um paralelo entre juízo como condenação e justiça como absolvição. Esse é o meu parecer. O que me parece é que existe uma distinção em que juízo aponta para condenação, enquanto justiça aponta para a absolvição, para justificação. Quer ver? João capítulo 5, versículo 29 vai dizer: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ali está a condenação, em algumas traduções, como a minha aqui está falando do juízo. Então preste atenção, olha o que Jesus está dizendo: quem faz o bem passará pela ressurreição da vida. Nós falamos de ressurreição domingo passado. E quem anda segundo os seus caminhos maus, ele passará pela ressurreição do juízo. Então me parece que juízo está atrelaçado à condenação do ímpio, enquanto a justiça caminha junto, de mãos dadas, com aqueles que creem em Jesus. Duas coisas distintas. Ainda em João capítulo 5, versículo 24, a Bíblia vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para vida. Esse não entrará para condenação ou para juízo, mas ele tem a vida eterna. Olha o que Jesus está deixando bem claro: quem ouve as minhas palavras e crê nela, crê que Deus me enviou, esse tem vida. Este tem vida. Mas aquele que não crê, eles entrarão em juízo. Mas aqueles que creem passarão da morte para vida. Então percebemos que existe aqui um jogo de palavras, um paradoxo entre justiça e juízo. Parece que justiça está atrelaçado à vida com Deus, à vida cristã, à vida que reconhece Jesus como Salvador. Nós vamos ver isso pelos textos bíblicos. Enquanto juízo ou condenação está entrelaçado àqueles que não creem, aqueles que não acreditam no Evangelho. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Ninguém vai para o inferno, ninguém é condenado pelos seus pecados, são condenados por rejeitar a Cristo. Pois pecados todos nós temos, mas a diferença é que o justo creu na mensagem de salvação, e o sangue de Jesus purifica ele de todo pecado. E o ímpio, como não tem no que se salvar, pois não crê em Jesus, a própria palavra de Deus o julgará, e ele será condenado pela palavra de Deus. Falar de juízo eterno, não acredito eu, que implica falar das recompensas dos justos. Não acredito que esse é o foco da mensagem ou dessa doutrina, mas é justamente falar que aqueles que não creem serão condenados, pois será a aplicação do juízo eterno de Deus para todos aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo. Ainda em João 3,18, a Bíblia diz: quem nele crê não é julgado. O que não crer já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o que Jesus está dizendo: quem nele crê não é julgado.
Ou seja, não passará por julgamento. Ele não irá receber condenação. Mas aquele que não crê já foi julgado. Pois este, quando rejeita a palavra de Deus, quando rejeita o amor de Cristo, quando rejeita aquilo que Jesus fez por nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, nos chamando para viver com Ele eternamente. Quando rejeitamos essa verdade, já estamos sendo condenados. Ah, pastor, mas ele é bonzinho, ele faz ação social, ele é um camarada envolvido em filantropia, ajuda as pessoas necessitadas, não importa. Se ele não crê em Jesus, ele já foi condenado, ele já foi julgado. A condenação é certa para aquele que não crê em Jesus. É uma dura verdade, mas é a verdade bíblica. É uma dura verdade que nós, muitas das vezes, não queremos aceitar, porque conhecemos um Deus de amor e Ele é amor. Só que esse Deus de amor, nos deu a oportunidade de todos os dias reconhecemos que Ele é soberano e que Ele entregou o Seu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade, revelando o seu amor e a sua graça. Por causa de Cristo é que nós estamos aqui, porque um dia Ele se entregou, se desfez da sua glória, vindo como servo para morrer por nós pecadores. E nisso Ele revelou o seu amor. Mas quantos têm rejeitado a mensagem de Cristo? Quantos têm rejeitado a palavra de Cristo? E Jesus está dizendo que aquele que não crê já está julgado. Essa é uma verdade dura, mas uma verdade que eu não posso fugir dela. Quem é que disse isso? Jesus. Então entenda uma coisa. Jesus, ele parece que atrela juízo à condenação, enquanto aqueles que creem recebem a vida, e a vida eterna. Nós já falamos aqui que fomos criados para ser eterno. Isso precisa de algo que necessita estar convicto no nosso coração. Nós fomos criados para a eternidade, independente de condenados ou justos pela fé em Jesus. Nós fomos criados para a eternidade. Nós falamos aqui na semana passada da ressurreição dos mortos para estar diante do trono branco, o trono de Deus, o juízo de Deus eterno. Precisamos perceber algumas coisas. Então nós temos na Bíblia justiça e juízo. E não podemos misturar essas duas coisas, porque parece que em alguns momentos elas são antagônicas. Parecem representar a mesma coisa, mas são distintas umas das outras. Pois bem, o que é justiça? Para entendermos melhor a definição bíblica para justiça, se nós olharmos para a Bíblia, no Novo Testamento, a palavra grega para justiça é uma palavra usada em contextos diversos e tem nuances que vão além do simples conceito de justiça, incluindo retidão, integridade e equidade. No contexto do Novo Testamento, muitas das vezes se refere à justiça divina, a justiça imputada aos crentes por meio da fé em Cristo e ao cumprimento da vontade de Deus. Vamos entender o que é justiça pela Bíblia, qual é a justiça de Deus e como ela é exposta. O contexto bíblico vai apontar que a justiça de Deus é imputada a nós por meio da pessoa de Cristo. É por meio de Cristo que nós recebemos a justiça de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha o que a Bíblia está dizendo, que a justiça de Deus se revela onde? Se revela onde? Vamos lá, irmão, se revela onde? No Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho da fé em Cristo Jesus. Se Jesus está dizendo que aqueles que creem na mensagem receberão vida, mas aqueles que não creem receberão juízo,
Como é que eu posso receber vida sendo um pecador? Quando eu recebo a justiça de Deus imputada a mim pela fé. Porque a justiça de Deus imputada a nós é revelada por meio de quê? Do Evangelho. Nós somos pecadores. Nós estávamos toda a humanidade condenada ao inferno. Não havia um justo sequer. Não havia quem buscasse a Deus. Todos pecamos e se afastamos de Deus. Mas aquele que era perfeito morreu em nosso lugar, para que por ele pudéssemos ser declarados justos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus declarou a sua justiça. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para o nosso pecado, Ele olha para o Cordeiro Imaculado que morreu na cruz, e Ele declara: este meu filho, esta minha filha, esta igreja foi justificada, eles são justos, pois receberam a justiça de Deus pelo Evangelho. Aleluia! Essa é a justiça de Deus. Justiça e juízo são duas coisas distintas. São as bases do trono de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça. O que é convencer da justiça? É convencer do Evangelho. É convencer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou. É convencer que Ele está vivo. Essa é a justiça de Deus que o Espírito Santo quer te convencer. Essa é a justiça que o Espírito Santo de Deus nos convence. Porque nenhum de nós estávamos lá para ver os feitos de Jesus. Mas bem-aventurado aquele que crê sem ver, pois o Espírito é quem nos convence da divindade de Cristo, de que Ele veio a esse mundo e morreu por nós para que pudéssemos ser salvos. O Espírito é quem nos convence dessa justiça. E é o Espírito também que nos convence do juízo. Qual é o juízo de Deus? Que se eu não crer nessa mensagem do Evangelho, eu serei condenado. Essa é a verdade bíblica. Paulo ainda vai dizer em Romanos 3, 21, 22, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus não olha para A, para B ou para C. Deus não olha para quem é mais bonitinho, para quem é mais rico. Deus não olha para nada disso. O que Deus quer ver em nós é se nós cremos ou não. Isso é a única coisa que importa para Deus. A nossa fé no Filho. Pois se eu tenho filho, eu tenho Deus. Se eu não tenho filho, eu não tenho Deus. Se eu creio em Cristo e que a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, essa justiça está sobre mim, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade, que precisa estar bem alicerçada em meu coração. Não existe em nós justiça própria, irmãos. Pastor, eu sou crente desde que eu nasci na igreja, nunca experimentei o mundo, nunca conheci o mundo, sempre fui entregue aos trabalhos da igreja, sempre fui envolvido às obras da igreja. Não há em nós justiça própria. Para Deus não há diferença, para alguém que viveu a vida inteira nas drogas ou para alguém que viveu a vida inteira na igreja, se ambos creem em Jesus. Seja aquele que viveu no mundo e creu no fim da sua vida, enquanto eu e você cremos a vida inteira. Parece injusto isso, né? Então quer dizer que eu vou para o mesmo céu, eu que estou a vida inteira na igreja, trabalhando, renunciando ao pecado, lutando para vencer o pecado, eu vou para o mesmo céu que aquele que está no mundo, no pecado, vai se converter só nos últimos anos da sua vida, mas viveu uma vida de pecado, de prazeres mundanos. Eu vou para o mesmo céu que ele? Sim. Jesus fez isso através da parábola dos trabalhadores. Os últimos trabalhadores trabalharam só 1 hora na vinha do Senhor e receberam o mesmo pagamento daqueles que trabalharam o dia inteiro. O que a Bíblia vai dizer? Que chegaram para
para o Senhor, aquele que contratou os trabalhadores, diz: então, mas espera lá. Você negociou comigo 1 denário para trabalhar o dia inteiro, e ele só trabalhou 1 hora e está recebendo o mesmo que eu? O que é que o Senhor da vinha vai falar? Espera lá, de que você está reclamando? Não foi o que a gente combinou? Não foi o tratado entre a gente? Imagine, né? Eu sou um grande empresário, contrato o irmão Lúcio para trabalhar, e ele trabalha o dia inteiro por 100 euros. Só que no final do dia, entre as 5 e as 6 da tarde, oi? Leva você. Entre as 5 e as 6 da tarde, o irmão Lúcio está lá desde as 7 da manhã trabalhando. Mas entre as 5 e as 6 da tarde, 6 da tarde, o horário de trabalho fecha e eu chamo o Aguinaldo e digo: olha, vamos trabalhar. E na hora de pagar, eu pago 100 euros ao irmão Lúcio e 100 euros ao presbítero Aguinaldo. Pela parábola de Jesus, o irmão Lúcio chegaria: mas por que você está pagando 100 euros para ele, se ele só trabalhou 1 hora e eu trabalhei o dia todo? Mas o que eu combinei com o irmão Lúcio? Não foi 100 euros? E aí o mestre, o senhor da vinha diz: você recebeu o que a gente combinou. Agora, para esse que só trabalhou 1 hora, eu estou mostrando graça, o dinheiro não é meu. Para você eu dei o que a gente combinou, e para ele eu quero dar a mesma quantidade que eu dei para você. O dinheiro não é meu, não faço eu o que quero do meu dinheiro. É isso que Jesus está dizendo: eu salvo a todos aqueles que creem. Porque essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus imputada ao homem. Todo aquele que crê receberá a justiça de Deus. Será declarado justo pela boca de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que Jesus foi feito para nós? Justiça. Ele é a nossa justiça. Aleluia. E me parece que a salvação veio por meio dessa justiça, e não por meio do juízo. Pois Jesus disse: aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna, mas aqueles que vão ressuscitar para juízo. E quem recebe a vida é o justificado, o que recebeu a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus receberão o quê? O juízo. Então o que é o juízo? Enquanto justiça vem pela fé em Cristo, me parece que o juízo vem pela falta dessa fé. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem é que vai ser julgado? Aqueles que não creram na verdade. Estes receberão o julgamento de Deus. Esses receberão o juízo de Deus sobre eles. Pois nós, os salvos, não recebemos o juízo, mas sim a justiça. Pois somos santos e justos diante de Deus. No contexto do Novo Testamento, a palavra grega para juízo é frequentemente usada para se referir ao julgamento divino, tanto no sentido presente quanto no futuro. Isso inclui o julgamento de Deus sobre as ações e os corações das pessoas, bem como o julgamento final que ocorrerá no fim dos tempos. Então, o juízo de Deus fala dessa manifestação do castigo sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então, qual é a doutrina do juiz eterno? Primeiro, nós precisamos perceber qual é o assunto principal dessa doutrina. E o principal assunto dessa doutrina é justamente o julgamento dos incrédulos. Como eu disse aqui, eu poderia
atrelar a essa doutrina a recompensa dos ímpios, quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Nós sabemos que vamos estar diante do tribunal de Cristo, não para salvação, mas para recebimento de galardões, para recebimento de prêmios. Uns receberão um prêmio maior, outro menor, vai depender das suas obras. Se as obras forem queimadas pelo fogo, o camarada já está salvo. Ele recebeu a justiça de Deus. Ele encontrou a salvação, mas ele não passará por juízo e por condenação. Talvez sim, as suas obras passarão pelo juízo e serão queimadas, mas ele já encontrou a justiça e já está em Cristo. Olha aqui o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha o que Paulo está dizendo, que a coroa da justiça me está guardada. Ele não está dizendo da coroa do juízo, ele está falando sobre a coroa da justiça, porque a justiça de Deus é imputada àqueles que creem, enquanto o juízo de Deus é imputado àqueles que não creem. Quantos estão entendendo isso? Talvez se você for estudar sobre o assunto, você vai ver que muitos vão falar junto com essa doutrina do juízo de Deus, com relação às recompensas, ao justo, ao tribunal de Cristo, aquilo que Deus vai atribuir a cada um segundo as suas obras. E podemos falar sobre isso, claro, e podemos dizer que faz parte dessa doutrina, mas no meu ver parece que o foco do juízo de Deus, com base em tudo aquilo que nós falamos aqui, essa diferenciação entre justiça e juízo, me parece que o juízo tem muito mais a ver com condenação dos ímpios do que com recompensas. Pois justiça e juízo são duas coisas distintas. E como é que vai ser estabelecido o juízo de Deus? Aí nós temos que ler em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós vimos na semana passada que esse texto retrata justamente da segunda ressurreição. Olha o que a Bíblia está dizendo: o mar devolverão seus mortos, o inferno devolverão seus mortos, para com corpo, alma e espírito serem julgados diante de Deus, para que Deus venha os julgar no grande trono branco, o juízo final e o juízo eterno. Apocalipse 21, verso 8 vai dizer: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre, e essa é a segunda morte. Quando ou onde será estabelecido o juízo de Deus? Por meio do lago de fogo. Os ímpios serão lançados no lago de fogo. Os mortos ressuscitarão para receberem o julgamento. Nos parece ser muito duro essa palavra, mas a grande verdade é que não dá para fugir dessa realidade na vida cristã. O lago de fogo é descrito em alguns momentos. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 25, 41: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus, ele é muito claro com relação ao juízo de Deus sobre o ímpio. Esses passarão pela segunda morte, pois serão lançados no lago de fogo. Nós sabemos e vemos pela Bíblia que o lago de fogo não foi criado para o ser humano. O lago de fogo foi criado para a condenação de Satanás, de seus demônios,
da morte, do inferno, e a besta e o falso profeta vão inaugurar esse lago de fogo. Esse lago de fogo está hoje vazio, esperando o juízo final de Deus, o juízo eterno sobre os ímpios. Olha o que a Bíblia vai dizer, Jesus é quem diz isso em Marcos 9, 43 e 44, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quem disse isso? Jesus. Jesus está dizendo, olha, se há algo que te impede de receber a salvação, abra mão disso. Talvez Jesus não está querendo dizer aqui literalmente, corte o braço, corte o olho, mas talvez Ele está querendo nos dar um ensinamento em que diga, olha, se algo te afasta da salvação em Cristo, se há algo que te impede de aproximar de Deus, arranca isso da sua vida. Porque é melhor entrar no céu, faltando alguma coisa, do que ir com tudo que esse mundo pode te dar a oferecer, para o lago de fogo e para a condenação eterna. Quantas vezes nos apegamos às coisas desse mundo? Quantas das vezes? Apocalipse 20, 14 vai dizer, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A morte eterna. Preste atenção. O que nós acabamos de ler, que